Aqui no CETEC no Araguaia, a busca também é por produtos que possam ser utilizados como uma segunda safra para a região. E um dos destaques e que vem fazendo o Vale do Araguaia se transformar numa referência é o plantio do gergelim. É isso, né, André? O gergelim tem potencial interessante aqui para a região. Isso, exatamente. Aqui para a região do Vale do Araguaia, né, o gergelim ele encaixa muito bem no sistema de produção, porque muitas vezes o milho, a produtividade fica restrita em função do déficit hídrico, e o gergelim ele é uma cultura que tem uma menor necessidade hídrica em comparação ao milho. Então ele se encaixa bem, tem boas produtividades aqui na região. Uma soja que atrasou um pouquinho pode vir com o gergelim. Isso, exatamente. Na soja que atrasou um pouco a data de semeadura, ou mesmo soja com ciclo maior, né, o gergelim se encaixa bem nesse cenário. E o que falta em termos de pesquisa para o gergelim, principalmente para que ele se torne uma cultura produtiva e rentável no final das contas? Sim, o gergelim a nível de Brasil, né, a gente tem pouca pesquisa ainda e principalmente pouca pesquisa aplicada sobre essa cultura. Então ainda a gente precisa se adequar à melhor adubação, seja ela nitrogenada, fosfatada, potássica, né, melhores manejos fitossanitários também, né, para que a cultura consiga expressar seu potencial máximo de produtividade. Qual que é o ciclo do gergelim? Quando ele tem que ser plantado? Quando ele é colhido? Enfim, conta mais um pouquinho para a gente dessa cultura. O gergelim ele tem um ciclo mais ou menos entre 100 a 120 dias, dependendo da variedade, e ele normalmente é cultivado depois do período da soja. Então, início de fevereiro até entrando março, o agricultor já ainda assim cultiva o gergelim. E tem mercado atrativo aí para o produtor? Sim, o mercado do gergelim é principalmente o mercado externo. Né? Nos últimos anos o preço do grão de gergelim estava bastante atrativo para o produtor. Nesse último ano tem tido uma queda do preço do gergelim, mas ainda assim ele se torna uma alternativa de segunda safra. E por que o Vale do Araguaia tem sido esse centro de produção do gergelim, tem se destacado nessa produção? Certo. O primeiro motivo é a baixa produtividade de milho em muitos cenários de segunda safra. E o agricultor ele busca uma alternativa para ter uma renda maior dentro da propriedade. E a introdução do gergelim na região veio muito a calhar nesse contexto de segunda safra bastante restrita na questão de disponibilidade hídrica. E como é que é a relação do gergelim com os solos siltosos, que é uma referência para a pesquisa de vocês aqui também, né? A relação do gergelim com solos siltosos, entre aspas, ela é indireta, né? Porque os solos siltosos aqui na região, a gente tem ele associado com solo raso, que consequentemente tem menor disponibilidade hídrica para as culturas. Então o milho, a produtividade do milho nesse cenário é bastante restrita, e o gergelim ele se encaixa muito bem em termos de produtividade. Agora, em que condições ele pode ser plantado, em que condições o produtor encontra de plantio por aqui? Certo. Então, normalmente, o gergelim, como comentado anteriormente, ele vem depois da soja, certo? Mas ainda a gente carece de informação e de pesquisa para entender como que ele se encaixa no sistema de produção. Qual que é o impacto da cultura do gergelim no sistema de produção? E aqui a gente faz pesquisa basicamente para isso, para entender como que a adubação impacta a produtividade do gergelim e impacta o sistema de produção, como que o gergelim encaixa no sistema de rotação de culturas, com soja, com braquiária, né? Isso são pesquisas que a gente vem desenvolvendo nessa safra e nas safras seguintes vamos aprimorar ainda mais. E o que vocês têm entendido em relação ao gergelim? Ele precisa de uma adubação mais complexa? Ele pode ser plantado da forma que o produtor está acostumado mesmo, ainda assim com bons resultados, mas dá para potencializar esses resultados ainda a partir de uma adubação diferenciada? O que vocês têm visto? Certo. O que a gente tem observado é que, bom, qualquer cultura ela necessita, ou ela gosta, né, de um nível de investimento em termos de nutrição, né, manejo sanitário. O gergelim, como ele vem sendo cultivado, muitas vezes o agricultor apenas semeia e colhe, né, não realiza alguns tratos culturais e muito menos adubação.
E o que a gente tem observado aqui dentro, sobretudo em áreas com teor baixo de matéria orgânica, é uma resposta muito positiva do gergelim, sobretudo a adubação nitrogenada. Então, esses são os focos principais que a gente está abordando em parte de nutrição, é a adubação em áreas mais frágeis, né? Em áreas mais com teor de matéria orgânica mais baixo. Então a gente tem observado que ele responde muito bem à adubação nitrogenada, a adubação com enxofre. Nessa safra a gente está observando já um visual significativo nas parcelas, né? E nas últimas safras a gente encontrou bons resultados, sobretudo para nitrogênio. Quando você fala de área com baixo teor de matéria orgânica, à medida que essa matéria orgânica vai sendo formada, você tem uma mudança nessa perspectiva de adubação? Isso. A matéria orgânica, basicamente, ela define ciclos de alguns nutrientes no solo, sobretudo nitrogênio e enxofre. Então, grande parte do nutriente que é fornecido para a planta, de forma natural, do nitrogênio e enxofre, vem na matéria orgânica. Então, quando eu tenho um nível baixo de matéria orgânica no solo, que é carbono, que é nitrogênio, que é enxofre, né? O material orgânico decomposto, tem um baixo suprimento para a planta. Então, nesses cenários, quando a gente cultiva gergelim, a gente vê uma resposta muito boa à adubação nitrogenada. Quando a gente tem teores mais elevados de matéria orgânica, 2,5%, 3%, até agora a gente não identificou uma resposta tão significativa à adubação nitrogenada, né? Mas, claro, ainda a gente precisa avançar e repetir essas pesquisas por mais anos para confirmar essas hipóteses. Num primeiro momento, a pesquisa indicou que em áreas que têm um baixo teor de matéria orgânica, é preciso aplicar um nitrogênio ali no solo para ele ajudar a potencializar o resultado do gergelim. Aqui a gente tem uma área de demonstração, né, André? Que os produtores costumam fazer hoje, né? Zero de nitrogênio, e como é que fica a lavoura nessa condição? Isso, exatamente. Esse é um experimento que a gente trata com doses de nitrogênio, variando de 0 até 120 kg de nitrogênio por hectare. E essa é uma parcela testemunha, sem nada de nitrogênio. E aqui o que a gente consegue observar? Frente às demais, um porte mais reduzido, né? Aqui a gente pode observar também plantas com uma inserção das primeiras folhas já bastante alta, ou seja, essas folhas aqui de baixo já caíram todas, né? Folhas bastante amareladas e pouca formação de cápsula. Então isso, consequentemente, vai gerar uma lavoura com baixa produtividade. À medida que você vai colocando nitrogênio, esse potencial vai aumentando. Isso, principalmente nessas áreas, né? Essa área que nós estamos aqui é uma área que tem 0,5% de matéria orgânica. Então é uma área bastante pobre em matéria orgânica. E aqui nós vamos observar na sequência as outras parcelas, mas é um visual muito grande com o aumento da dose do nitrogênio. Vamos lá, e já se chegou a uma dose ideal de nitrogênio aplicado? Até agora a gente não chegou numa dose ideal, porque nas áreas com baixo teor de matéria orgânica a resposta foi tão intensa que nós observamos uma resposta linear às doses que a gente tinha testado. Então nessa safra a gente está extrapolando as doses, aumentando o leque de doses avaliadas, né, para nós chegarmos numa dose de máxima eficiência técnica e econômica. Quando você fala que os resultados extrapolam, em produtividade mesmo. Isso, em produtividade. Dá exemplo para gente. Na safra 23-24, que nós fizemos um ensaio exatamente num solo como esse, nós chegamos a atingir produtividade de 2,2 kg de grãos para cada quilo de nitrogênio adicionado. Ou seja, à medida que você vai adicionando nitrogênio, você ganha essa mesma quantidade? Isso, exatamente. Independente se é aumentar de 30 para 60, de 60 para 90 quilos, o incremento em produtividade ele se manteve constante. Que é de 2,2 quilos por hectare. Que é um belo incremento. É um belo incremento. Compensa a colocação do nitrogênio ali. Compensa. Não em época de guerra, né? O preço do fertilizante ele influencia muito na escolha da dose para ser investida, né? Muito bem. Vamos ver a próxima dosagem? Vamos lá.
aqui no centro de pesquisa, a quantidade de nitrogênio vem sendo testada em parcelas diferentes, né? A gente tem com 30 quilos, com 90 quilos, e aqui a gente está no máximo potencial que vocês estão colocando. É isso, André? Isso, aqui a gente está numa parcela com aplicação de 120 kg de nitrogênio. Então aqui eu estou com uma planta que nós estávamos olhando anteriormente, de 0 nitrogênio, testemunha, e aqui da parcela com 120 kg de nitrogênio. Então vejam que a diferença aqui é muito grande, né? E já é uma diferença visual grande. Então aqui a gente já vê formação de cápsula bem mais abaixo, né? Uma planta com altura total já bem maior do que a anterior, né? A inserção de cápsula já está mais abaixo, as folhas já ainda estão mais verdes, né? Que isso remete a um suprimento nutricional ao grão melhor e com certeza vai ter uma resposta significativa em termos de produtividade. Coloca uma do lado da outra para a gente ter uma noção. O resultado é diferente, né? E à medida que você acrescenta nitrogênio, ele vai aumentando a produtividade. Isso, entre 0 e 120 quilos, que é o que a gente está avaliando aqui, é nítido esse incremento. Agora, por exemplo, a gente está falando de um nitrogênio caro nesse momento. Dá para achar um meio termo aí, enfim, com resultados ainda interessantes? Isso, a abordagem que nós fizemos nos últimos anos é que a gente precisa ter um mínimo de aporte de nitrogênio para começar a compensar a adubação nitrogenada. Por exemplo, se eu tenho um retorno de 2,2 kg de nitrogênio por hectare, eu vou ter o custo do nitrogênio, o custo operacional, né, da aplicação do produto. Então eu preciso, no mínimo, uma dose em torno de 30 a 40 kg de nitrogênio para começar a viabilizar a aplicação, certo? Então uma dose inferior a isso, mesmo tendo um retorno, né, em grãos, mas esse retorno ele fica ainda abaixo ao custo da operação, da aplicação e ao custo do próprio fertilizante. E esse nitrogênio precisa de algum segredo na hora da aplicação? É aplicado a lanço? Enfim, como é que funciona? Aplicação a lanço. Nós basicamente testamos aqui, como a gente trabalha só com nitrogênio nesse ensaio, a gente trabalha com ureia, né, adubação a lanço, quando o gergelim está com 2 a 3 folhas. E é isso. Tem um outro elemento que vocês também pesquisam aqui, que é o enxofre. Isso, exatamente. O enxofre, né, assim como o nitrogênio, ele tem uma alta relação com a matéria orgânica do solo. Então, grande parte do enxofre disponibilizado para as culturas vem da matéria orgânica, né? E como a gente tem um solo com baixo teor de matéria orgânica, o enxofre é outro elemento que a gente está avaliando e visualmente também está observando diferenças significativas entre as parcelas. Vamos ver? Vamos lá. E agora sim um experimento sem enxofre, um nutriente importante, um macronutriente que muitas vezes é negligenciado pelo produtor, não só no gergelim, mas em todas as culturas, não é isso? Certo. Assim como o nitrogênio, o enxofre ele também tem uma relação muito grande com o teor de matéria orgânica do solo, né? E aqui a gente avaliou, além do nitrogênio, que nós vimos anteriormente, também um ensaio com suplementação de enxofre. Então aqui nós estamos numa parcela onde recebeu 0 kg de enxofre. Então não recebeu enxofre, recebeu apenas nitrogênio. Então vejam, essa parcela ela já está com um aspecto muito mais amarelado. E a função do enxofre na planta é justamente fazer que essa transformação aconteça, transformação de energia. Isso, exatamente. O enxofre ele contribui com a formação da fotossíntese, com todos os processos da planta, né? Então, a planta que tem deficiência de enxofre, normalmente é uma planta que está num aspecto mais pálido, né? E isso é o que a gente observa aqui. Mas o enxofre não é importante somente para o gergelim. Nas outras culturas, soja, milho, também tem seu papel fundamental. E muitas vezes, nessas culturas principais, o agricultor, em alguns pontos, negligencia o enxofre, né? Não acredita, muitas vezes, na resposta ao enxofre, no gergelim muito mais, né? E é isso que a gente está tentando quantificar aqui nesse ensaio. Qual que é a resposta do gergelim à suplementação de enxofre?
E daí vocês fazem parcelas de quanto em quanto, de que quantidade de enxofre? Certo. Aqui nós temos parcelas de 0, 20, 40 e 60 quilos de enxofre por hectare. Já tem alguma recomendação estabelecida? Não, esse é o primeiro ano que a gente está com esse ensaio, né? Aqui nós temos duas variedades de gergelim, K3 e o Mica, com essas 4 doses de enxofre. Então, no momento que nós colher e quantificar esses resultados, aí sim nós vamos ter alguns direcionamentos mais assertivos. Mas a expectativa é de que com enxofre o resultado melhore. Sim, exatamente. Com o que a gente está vendo de visual das parcelas, né, a expectativa é que tenha um incremento de produtividade menor do que quando a gente trabalha com nitrogênio, né, porque apesar de ambos serem macronutrientes, né, mas a resposta para o enxofre tende a ser um pouco menor do que para o nitrogênio. E também a mesma regra do nitrogênio. Em áreas de menor teor de matéria orgânica, funciona melhor. Provavelmente sim. Isso é o que a gente observa na soja, observa no milho, né? É provável que isso se repita também no gergelim. Por quê? Porque o ciclo biogeoquímico do enxofre ele está relacionado com a matéria orgânica. Então, se eu tenho baixo teor de matéria orgânica, consequentemente, eu vou ter baixo suprimento do enxofre e a necessidade de um aporte externo. Nessa área aqui, a pesquisa foi com a colocação de 60 quilos de enxofre por hectare. E visualmente a gente já consegue ver alguma diferença, né, André? Exatamente. Essa parcela aqui a gente adicionou 60 quilos de enxofre por hectare, certo? E o primeiro visual que a gente vê na parcela é uma homogeneidade maior, né? Não tem altos e baixos, e a coloração menos amarelada do que na parcela anterior. E esse é um efeito do suprimento do enxofre. E nesse caso, o enxofre então ajuda a potencializar no resultado também. Isso, exatamente. Uma planta que fica mais verde, né, menos amarelada, mais verde, a tendência é que ela supra melhor os grãos em termos nutricionais e, consequentemente, aumente sua produtividade. E qual a expectativa de vocês aí com esses primeiros resultados? Esse primeiro resultado, né, a gente conduz ele de forma experimental para ter um norte, uma aproximação, certo? E com o passar dos anos, né, é importante que a gente repita esse ensaio para ir comprovando esses resultados em diferentes anos agrícolas, diferentes variedades de gergelim também é importante que a gente avalie e também diferentes tipos de solo, né, com maior, menor teor de matéria orgânica, para verificar essa resposta, se ela se mantém em função dessas variáveis ou não. Portanto, é a pesquisa que vem sendo feita aqui no CETEC no Araguaia, justamente para determinar a melhor forma de se adubar o gergelim, uma cultura que vem se destacando principalmente entre os produtores aqui do Vale do Araguaia.